já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que ele está no mundo, ou já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, ou o Espírito do anticristo, ou o Espírito de Satanás. Vejamos nessa leitura o apóstolo João, já então um pouco mais de idade, já experiente, fora de Jerusalém, fora da Palestina. Por que, Mateus? Você deve estar pensando, por que ele escreveu essa carta? Não em Israel, não em Jerusalém, não na Palestina. Porque nesse momento em que ele escreve essa carta, alguns anos antes, ele teve que fugir, junto também com os judeus. Porque no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi atacada pelo Império Romano. E por isso havia e houve perseguição contra os cristãos, que acredita no unigênito Filho de Deus, aquele que se veio em carne, concedido ao Espírito em uma mulher virgem, chamada Maria. E os judeus, esse mesmo, aqueles que rejeitaram a Cristo, junto com os fariseus e os saduceus, muitos tiveram que sair da Palestina. Mas entendam que esta carta, ela é voltada para a igreja. Não se diz a carta de 1 João, 2 João, 3 João, para que direção foi escrita, para que igreja específica foi escrita. Sabemos que ela foi escrita para a igreja da Ásia Menor, que é a atual Turquia, onde todos os apóstolos, inclusive Paulo, Pedro, João, Barnabé, enfim, da primeira e segunda geração dos apóstolos, pregaram na Antioquia, em toda a Europa. E essa carta de 1 João vai enfatizar 4 assuntos muito importantes para essa pequena introdução, para entrarmos na exposição desse primeiro verso ao verso 6. Primeiro, João vai falar: não pecar. Filhinhos, não pecais. E se pecais, terá Jesus Cristo como justo advogado. Ou ele vai dizer: filhinhos, hajam comunhão com a igreja, sejam felizes, tenham ânimo. E terceiro, ele vai falar sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, sobre os falsos pastores, sobre os falsos obreiros, sobre os falsos homens que se dizem homens de Deus e que na verdade são lobos em forma de cordeiro, prontos para atacar e devorar. E no quarto tópico dessa pequena carta de João, vai falar o quarto e último tópico que eu separei para vocês. Ele encoraja os seus leitores que teremos a vida eterna que Jesus Cristo nos prometeu. Jesus Cristo nos prometeu, tanto em terra, tanto
no céu, tanto aqui presente nesse momento. Porque o Consolador, Paracletos do grego, Consolador, advogado, juiz, aconselhador, justo e fiel, é esse que estará todos os dias do nosso lado. É nos momentos da nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E é nesses momentos que devemos orar, jejuar, buscar, meditar e meditar. E o Consolador se fará presente em nosso meio. E a igreja, João relata para que não creiamos em qualquer espírito. E naquela geração havia uma filosofia vindo de quê? Da parte de dentro da igreja. Os próprios falsos profetas se infiltraram sutilmente diante das comunidades, das pequenas congregações, se infiltrando e influenciando com doutrinas e palavras falaciosas do diabo. E uma dessas, e de milhares, mas naquela época especificamente, chamada de docetismo. Docetismo era um grupo que se levantou filosoficamente, e provavelmente João não escreveu especificamente, mas de acordo com essa doutrina satânica, eles pregavam, eles influenciaram os irmãos da igreja que Jesus não veio em carne. Jesus não esteve presente. Jesus não se fez presente na terra. Era isso que o docismo pregava e incentivava os irmãos de dentro da igreja. E assim como falavam palavras falaciosas, palavras eloquentes, palavras de difícil, talvez interpretação, mas algumas que infiltraram, cauterizaram a mente de muitos. E além de essa teologia satânica chamada docetismo, tem o gnosticismo. O gnosticismo, os seguidores do gnosticismo acreditavam que a salvação não era alcançada pela libertação do pecado, mas sim ao se libertar a alma do corpo. Nós sabemos, irmão, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele tem que habitar dentro de nós. E por essas heresias vindo conforme os séculos e no primeiro século da igreja se infiltrando, e que o pior, Tiago, de dentro da igreja. Vejamos, além dessas duas doutrinas de palavras falaciosas, filosofia, tinha mais e mais algumas, eu vou citá-las aqui: o asceticismo, o hinduísmo, e além disso ainda tinha o judaísmo, as sinagogas. Nós vimos em Jerusalém, fora de Jerusalém, o quanto os judeus perseguiram os apóstolos e os seguidores de Cristo. Um exemplo clássico disso, Saulo de Tarso. Era um grande perseguidor, era um grande caluniador, um grande blasfemador do Espírito Santo de Deus. Vejamos, infiltraram-se entre os membros da igreja essas filosofias heréticas, palavras falaciosas e outras falsas levantaram a grande apostasia da igreja, fazendo que muitos se desviassem da fé. Nós aprendemos que nós somos justificados pela fé, porque cremos no Filho de Deus, e nós somos salvos pela graça do Cordeiro, um favor imerecido da parte de Deus, que o seu Filho na cruz do Calvário derramou o seu sangue por todos nós, e curou-nos, e pegou e absorveu de todos os pecados, daqueles ultrapassados, os presentes e o futuro, que somos nós. Quem lembra daquela passagem: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade, afasta-me esse cálice, ou seja, essa responsabilidade, esses pecados de todos, Pai, porque se for por mim, eu não farei, mas que seja feita a sua vontade.
E percebamos, no verso 1, João diz: amados, não creiais em todo o espírito, não creiais em todo espírito. E essa é a mensagem de hoje. Não creiais em todo espírito. Qualquer palavras, sutilezas, como foi no primeiro século e se vem prolongando, e que diferentes nomes vêm se mudando, não deixe que bate na sua porta. E se bater, repreenda. O que não promete Deus? Ele diz: amados, amados, com carinho, com sabedoria. Ele fala para a sua igreja: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Antes de abrirmos a nossa boca, antes de vermos ou ouvirmos algo, devemos ter cautela, conhecimento. Temos que ter a palavra, o entendimento dos decretos e das leis de Deus, para assim nós não sermos enganados. E João continua: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Algumas traduções vão dizer saído ao mundo afora, ou outras vão dizer por quantos muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O sair quer dizer que esses falsos profetas estavam em algum lugar, e nessa leitura, nessa exegese desse texto, João estava falando diretamente à igreja de Cristo, desses loucos enganando a muitos e muitos e muitos. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Esses espíritos do erro, esse espírito demoníaco, ele quer roubar o entendimento do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. Não pense que você tem que vir com chifre aparecer para você. Alguns aparecem, a quem alguns buscam a Ele. Eu quero que você preste bastante atenção. Cuidado. Eles querem roubar o entendimento, o seu tempo, a sua dedicação para com Deus, a sua meditação. Percebam hoje o tanto que a gente trabalha, o sistema preparando para que você esteja muito atarefado, ao ponto de se cansar, ao ponto de uma televisão te influenciar em suas opiniões através de, não generalizando, tá? Sabedoria, o que eu estou falando, não estou polarizando tudo. Através da televisão, espíritos influenciando sutilmente, e muitos sem ter o entendimento, ou os tais incautos, né, que são as pessoas, como eu posso dizer, humildes até demais, se enganando com essas doutrinas, com o seu tempo, com o seu entendimento, roubando o que é mais precioso, como Jesus falou, mas por dentro são lobos roubadores, roubando o que é mais de sabedoria, de entendimento, que é estar ligado com Deus, estar ligado com seu Filho e habitar o Espírito Santo dentro do nosso coração e da nossa mente e da nossa vida. Paulo também irá dizer à igreja de Colosso: tenham cuidado para que ninguém os escravize com as filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em traduções humanas e em princípios elementos do mundo, e não em Cristo. Só mais um. Paulo também irá dizer a Timóteo: se alguém ensina alguma doutrina e não conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe de nada, mas delira acerca das questões e contendas das palavras, dos quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e
verdade. Cuidado, que a piedade seja a causa de ganho. Apartai-vos de tal. Quantas e quantas igrejas na atualidade nós vemos pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, evangelistas, pregadores do Evangelho de Cristo se barganhando, enganando aqueles incautos, aquelas pessoas humildes, que estão ali apenas algumas, a maioria, alguns buscando a fé, buscando a esperança em Cristo, e enquanto ali estão preocupados consigo mesmo. E é como o apóstolo diz: com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe de nada. Aquele que não busca Deus, aquele que não guarda os mandamentos dentro do nosso coração, dentro do entendimento, é soberbo, ignorante e não sabe de nada. De nada. No segundo verso, João vai dizer assim: vocês devem estar pensando, mas como eu vou discernir o espírito da verdade e o espírito do erro? Como que eu vou? Calma. João vai dizer assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Verso 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o que me chama mais atenção nesse pequeno verso, e fica aqui atentos aos obreiros, aos diáconos, aquele que impõe as mãos às pessoas que estão contaminadas por espírito demoníaco ou em manifestações. Fica a dica: o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus. E por que você falou presbíteros, Mateus, os obreiros e diaconato? Por que você está falando isso? Fica o aprendizado. Quando você estiver expulsando o demônio, esteja repreendendo. E quando você está ali libertando aquela legião que quer sair, você impõe a mão e fala no ouvido: você crê que Jesus veio em carne? E se essa pessoa falar eu creio, é porque o espírito já foi expulso e o espírito da verdade já está aplicado dentro dela. Seja onde for a manifestação do diabo, serve também para nós vemos, tem autoridade. Põe a mão, repreenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na dúvida, se está ou não está dentro da pessoa, porque o espírito é do engano, porque ele pode querer te enganar achando que a pessoa foi liberta, mas não foi. Pergunte, ou pergunta: você acredita que Jesus veio em forma de carne? Repreenda: sim, eu acredito. Vai em paz e Deus te abençoe. E essa orientação, irmão, essa orientação é magnífica, porque vem de um homem usado pelo Espírito Santo de Deus, escolhido naquele século, entre milhares de homens, para ser um seguidor de Cristo, para ser um discípulo que está aprendendo com Cristo e para ser um grande apóstolo do Evangelho de Deus. Não podemos negligenciar o seu ensino, porque vem inspirado da parte de Deus. Todos nós sabemos que a palavra é inspirada por Deus, usava os profetas para que nos edifiquem, porque a palavra vem de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Esse é o Espírito de Deus. O confessar, nesse verso 2, igreja, outra coisa que me chamou a atenção, muito forte: nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa. Talvez você não aceitou Jesus, você está se perguntando: por que eu tenho que confessar? O
confessar é reafirmar, afirmar publicamente, com testemunhas, se colocar à frente e renegar o eu, para que aceitar Cristo dentro de vós. E observem só, Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, qualquer que confessar diante dos homens, eu, Jesus, o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. O espírito do engano, ele não quer que você confesse que você é um adorador, que você é um pregador, que você é um levita, que você é um presbítero, que você tem um chamado, que você tem um propósito, que você é um membro de uma igreja que prega a palavra, a santa doutrina de Deus. Jamais ele quer que você aprenda isso. Jamais ele quer que você confesse diante dos homens. Jesus diz: se você confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Não se esqueça disso. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10, 11. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, aquele que é e que há de vir, e buscar a sua noiva preparada. E o servo de Deus não foi negligente para com a igreja do primeiro século, para a igreja primitiva. Entendeu o que estava acontecendo dentro da igreja, doutrinas de espírito do erro, não negou a Jesus, não se acovardou e declarou para todos que o Espírito da verdade confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E observe só, nós já vimos o Espírito da verdade e o Espírito do erro e o Espírito do anticristo. Como que identificamos ele? Nós já identificamos, correto? João vai dizer na sequência, no verso 3: e todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Se baterem na tua porta e dizer que prega uma religião divina, aí você pergunta: esse Deus é aquele que deu o Filho unigênito para nos salvar, que veio em forma de carne, habitou homem Deus em nós, aqui junto com nós? É esse Deus que você está pregando para mim? Ah não, é um Deus tal. Corta, feche a porta, não deixe entrar dentro da sua casa. Todos entenderam. Religiões que não confessam Pai, Filho e Espírito Santo são doutrinas de demônios, espírito do anticristo, espírito do erro. Quer pegar uma religião sem saber se é de verdade, é a religião de Deus, que prega a palavra de Deus? Veja o estatuto dela, veja a forma que ela prega, que ela ministra, que ela rege a igreja. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ah é? O seu Deus é um Deus profeta? É um Deus que é só um Deus só e não tem um Pai e um Espírito Santo? Então dá licença, irmão, porque eu acredito num Deus que deu seu Filho unigênito em carne aqui para nós, para sofrer, para pagar pelo seu e o meu pecado na cruz do Calvário, e que ao terceiro dia ele ressuscitou diante dos mortos, venceu a morte, porque Satanás pensou que ele sendo crucificado, pensando que a sociedade pedindo que crucifiquem o rei em 3 línguas, em uma placa, pensou que iria vencer matando Jesus. Mas Jesus mostrou para a humanidade que ele ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e o Espírito Santo está conosco nesse momento, até a consumação, até a sua volta. Glória a Deus. É por isso que ele venceu a morte, é por isso que ele ressuscitou.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes e que há de vir. Do qual já ouvistes e que há de vir. E eis que está no mundo. Aí você está se perguntando, Mateus, então é aquele anticristo do Apocalipse que está falando aqui? Anti-Deus, anticristo, ele é anti contra as coisas de Deus, contra as coisas da divindade, contra as coisas de Cristo. Observe, do qual já ouvistes que há de vir, eis que está no mundo. João está falando aqui para a igreja da Antioquia e para conosco nessa noite, que esse anticristo estava com ele. Mas esse anticristo me faz refletir no capítulo anterior de João, 1 João capítulo 2, verso 22, que ele diz assim, ele mesmo responde, olha só, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Uma pergunta retórica, porque já tem a resposta. João já dá a resposta. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Pode chamar de anticristo, pode chamar, mas sabemos que tem um anticristo maior. Tem um maior que vai negar a Deus, negou a Deus já há muito tempo, negou o seu filho, perseguiu o seu filho, nega o Espírito Santo e quis separar que todos da humanidade conheçam como Deus. Esse é o grande anticristo. E João nos alerta. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, ou seja, todos aqui já ouvimos do grande anticristo que vai vir. Mas, além de eu dar essa referência para vocês, de 1 João capítulo 2, verso 22, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 a 4, ele vai dizer quem é esse anticristo aí. Olha só, não deixe que ninguém nos engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes daquele grande dia, quando Jesus voltar, virá apostasia. Aqui é escatologia. Antes de Jesus Cristo voltar, além dos sinais de terremoto, fome, pestes, mortes, virá o grande sinal, igreja. Preste bastante atenção, porque para você não ser enganado, eu não posso ser negligente, ser condenado por não passar a verdade para vocês. Antes daquele dia virá a apostasia. A apostasia, o que é isso que eu já falei? Muitos abandonarão a sua fé, tanto os eleitos, a geração eleita, tanto aqueles que se converteram ou irão se converter, e se converteram serão enganados, se apostatarão, negarão a Jesus, negarão a Deus, ao Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. E olha só, e então, quando tiver uma grande apostasia no mundo, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é o Deus. Sabemos que esse santuário está em Jerusalém, já está sendo construído em terceiro tempo. Para vocês que não sabem, o mundo já está numa grande apostasia. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Apocalipse, da asa menor para a atualidade. Quem tem ouvidos, ouça que Deus está falando comigo, com a minha família e com todos vocês.
vigie. Cuidado com o espírito do erro. Ele irá falar palavras falaciosas, palavras de fácil entendimento, controversas, para que você negue a Jesus, e será condenado você e a quem estiver nessa linha de pensamento. Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, esteve em carne, morreu, venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou. Virá apostasia antes de Jesus Cristo. Do mar levantará uma besta, e na sua cabeça estará uma marca em que a humanidade adorará. E essa marca será uma grande adoração, porque é como se fosse uma cura milagrosa, algo extraordinário, fazendo com que muitos caiam que é o Deus. Mas lembre-se da igreja, ele negará a Deus, o Filho e o Espírito Santo, e se adorará. Quem tem ouvidos ouça. Porque tudo que há no mundo, e as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Cuidado com as concupiscências dos desejos sexuais, dos olhos, da carne. Cuidado com a avareza. Cuidado com as coisas do mundo. São muito prazerosas. E muitas vezes nós pensamos que é o inimigo, mas é a nossa própria carne. E é isso que João passa para nós. Tanto no primeiro século para a igreja, tanto para o presente. E olha só, olha o que ele fala. Depois de falar do espírito do anticristo, João vai falar no capítulo, no verso 4 e no verso 5. Acompanhe. Filhinhos, sois de Deus. Filhinhos, com carinho, com sabedoria no modo de falar para com a igreja. A mesma sabedoria que Deus me deu a João, deu a mim, vai dar a você. A mesma autoridade que deu a mim, vai dar a você. Filhinhos, sois de Deus. Meu irmão e minha irmã, falamos no anticristo, não tenha medo, nós somos de Deus. É isso que João está falando para a igreja, é isso que Mateus está falando para a igreja. Nós somos de Deus, e já os tendes vencido. Jesus já venceu. É isso que João está falando. Porque maior é que está em vós do que o que está no mundo, igreja. Maior é o que está em você, maior é o que está em você, dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, que é os frutos do Espírito: amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Maior é o que está em você, é o seu eu morto, para que Cristo viva dentro do seu pensamento, dentro da sua vida. Por quê? Porque você meditou, você aceitou, você confessou a Cristo, e Ele vive, está dentro de você. É por isso que João diz: maior é que está em vós do que o que está no mundo. Creia, igreja, maior é o que está em vós do que está no mundo. E ele continua: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Do mundo são, do mundo são, estão entendendo? E por isso falam do mundo. E o mundo, o espírito do erro, oferece riquezas, oferece filosofias, oferece palavras falaciosas, oferece várias falsas curas, falsos ensinamentos, falsas opiniões. Porque o mundo os ouve. E sabemos o que, igreja? Que o reino de Satanás está no mundo. Jesus fala de dois reinos: o reino da terra e o reino dos céus.
O reino de Deus é o Espírito Santo, é ele vivificado dentro do seu ser, é a chama que arde dentro de você, pelos prazeres de Deus, é o reino habitado em você, para você alcançar vidas, almas. E o segundo e o principal, o reino dos céus, aonde estará Deus no seu trono, o seu filho à sua direita, todos os anciões, todos os patriarcas, todos os mártires, estará Isaac, Abraão, Jacó, Davi, Salomão, Moisés, Paulo e o apóstolo João, entre milhares e milhares de homens. Lá verei meu pai, lá verei a minha mãe, lá verei meus irmãos, lá verei. Esse é o reino dos céus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Prepara-te, esteja de todo entendimento preparado, para não vos ser enganados e seres condenados a perpetuamente ao fogo, ao enxofre que arde sem tirar dor, não morrerás, que queima e que lá haverá gritos. Deixa eu falar para você, porque eu tenho que falar com autoridade. Olha, se eu avisei o meu filho, João Lucas, Gustavo, não mexa no botijão de gás, e daí eu estou fora de casa e a casa está em chamas, eu vou falar para eles: Gustavo, saia daí, você vai queimar, Gustavo. Ô Gustavo, ô João Lucas, saia daí, filho, vem para fora. Eu não posso falar desse jeito, porque eu sei o que é o inferno, eu sei o que é a chama e o enxofre, porque eu sei, porque o Filho de Deus, ele não quer a condenação eterna. Deus, ele não vai falar para você: manso, saia daí. Ele quer te assustar, para que você olhe para onde você está em chamas, enfrente um abismo e tome um susto, e que desse susto você tome uma atitude, para que você tenha consciência e o entendimento e uma mente não cauterizada, e para que você saia desse fogo. É assim, é por isso que eu prego assim, porque eu amo vocês, eu amo a Deus, eu amo vocês. 1 João capítulo 4, verso 19. Meu irmão, por que você ama Deus? Já parou para pensar? Você ama Deus porque tem os mandamentos? Já raciocinou por causa disso? Coloca aí. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. O que João quer dizer com isso? Meu irmão e minha irmã, antes de eu e você existir, Deus nos amou primeiro, antes de tudo, e Ele entregou o melhor para nós, o seu Filho. Ele nos amou primeiro. E eu não quero, irmãos, que vocês sejam igual o povo de Jerusalém, os exilados na Babilônia. Deus usou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel para alertar o seu povo. O povo estava nas concupiscências da carne, dos olhos, da avareza, dos prazeres, ouvindo sutilezas dos espíritos enganadores. Procure a Deus. Olha o que Isaías vai falar. Isaías 8, 19 e 20. Quando disserem a vocês: consulte os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que o povo não deverá consultar o seu Deus? Será que o povo não deve consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consulta os mortos? A lei e o testemunho, a lei e o testemunho, se eles não
fórmula de vinho para te curar, para encontrar alguém. Você não deve ouvir espíritos sussurradores. Você não deve procurar os médicos. Nós devemos fazer como Isaías falou para aquele povo, ouvindo o espírito de demônios. Será que o povo, igreja, será que o povo não deveria consultar o seu Deus? Filhinhos, consulte ao seu Deus. Deixe de ouvir esses espíritos, deixe de ouvir essas palavras, esses falsos ensinamentos. Busque ouvir a Deus. Para encerrar, verso 6. Feliz, João declara, feliz, e eu também. Nós somos de Deus, igreja. Nós consultamos a Deus na provação, na alegria e na tristeza, na adoração, no choro, no luto. Nós, ele diz, buscamos a Deus, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. O que o povo de Israel fez? Eles ouviram o profeta. E o que João está falando? Ouve-nos, ouve o que o profeta, ouve o que o discípulo, aquele que viu Jesus, ouve-me. Olha o que o Espírito está dizendo para a igreja. Ouve o que o Mateus está dizendo. Sim, ouve, porque a palavra vivifica a nossa alma. Não é uma coisa, mas ouve que esse profeta, o Espírito da verdade, quer passar para a igreja. Aquele que não é de Deus não nos ouve. João diz: aquele que não ouve a Deus, aquele que não ouve os seus pastores, aquele que não ouve os seus líderes, aquele que não ouve a palavra de Deus, não é de Deus. Aquele que não ouve o apóstolo não é de Deus. Irmãos, verso 7 e verso 8. Quer conhecer o Espírito da verdade, o Espírito do erro? Mais ilustrações? João vai dizer claramente: amados, amemo-nos, amados, igreja, Jardim Brasil, Life, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é um atributo de Deus, a justiça é um atributo de Deus, a piedade é um atributo de Deus, a graça é um dom de Deus, foi o seu Filho para nos salvar. Se o Espírito não fala do amor de Deus, se o Espírito não fala do amor ao próximo, ao amor ao homem, esse Espírito não é de Deus. Por quê? O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envandece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não seja ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós sofremos porque seguimos a Cristo, porque cremos nele, esperamos nele e temos que suportar até a redenção dele. Esse é o amor da igreja. É o amor que nos convence do pecado, é o amor que nos lava de todo mal, que nos faz cair as escamas dos olhos e faz com que nós enxergamos o pecado. Esse é o avivamento, é enxergarmos que estamos errados, miseráveis homens que somos, mulheres que somos, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos amou primeiro, e é por isso que estamos aqui, para adorar, glorificar e exaltar. Eu quero deixar aqui para vocês: não sejamos como os antepassados. No princípio, como Eva
e Adão ouviram a serpente, os sussurros, os murmúrios da serpente. Como o dilúvio de Noé, muitos preferiam ouvir espíritos enganadores. Foi Noé e sua família salvos e todos destruídos. Como Sodoma e Gomorra, nas concupiscências das suas carnes, dos seus olhos, das suas avarezas, das imoralidades sexuais, foi completamente destruído. Mas tinha uma família que temia a Deus e amava a justiça e era piedoso, família de Ló. Os hebreus saíram do Egito. Deus levantou um homem para tirá-los do Egito. 3 milhões de pessoas, 2 entraram em Canaã. Caleb, qual foi o outro? Caleb e quem foi o outro? Josué, né? Todos foram destruídos, rodaram 40 anos, porque ouviram sussurros, espíritos enganadores. O Deus Tamu, o Deus Sol, o Deus Água, ouviram os deuses do Egito e deixaram de adorar a Deus para adorar uma imagem de escultura. Os exilados da Babilônia, como eu falei, não ouviram Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A Bíblia diz no capítulo 8 de Ezequiel: Deus poupou alguns porque, assim como Ló, eles tiveram choros, eles tiveram justiça dentro dos vossos corações e não se conformavam com as atitudes dos seus irmãos e do mundo. Deus os poupou, mas muitos morreram, homens, jovens, velhos e crianças, e outras gerações ficaram 70 anos presos no deserto. Todos esses ouviram o Espírito do Anticristo, aquele que nega o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nisto eu e todos vocês a partir de hoje conhecemos: se o Espírito que opera entre um povo atuar com o Espírito de amor a Deus e ao homem, é um sinal seguro que esse é o Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé, igreja. Esse é o Espírito Santo de Deus. Não desista, saia daqui fortes. Feliz sois por obedecer a palavra de Deus. Feliz sois por ouvir a palavra de Deus. Feliz eu sou por terminar esse culto, entregar o que o Pai me mandou entregar. Doa a mim, doa a você, mas que eu venha a ter a sensatez, o equilíbrio e o entendimento que eu amo a Deus porque Ele entregou seu Filho para nos salvar da condenação do inferno, e para que nós não ficamos só, entregou o seu Espírito para nos consolar até a consumação dos séculos. Curve nossas cabeças. Pai, está aqui, ó Deus, a sua mensagem. Senhor, me perdoa, Pai, se eu falei alguma palavra que não provei de Ti. Me perdoa, Deus, se eu fui talvez negligente com alguma coisa que eu havia esquecido. Mas, Senhor, eu entreguei de todo o meu coração e de toda a minha alma. Pai, que essas vidas saiam daqui edificadas, com todo o entendimento, com toda a sabedoria, com todo o amor que o Senhor tem por nós, porque a sua palavra diz, e nós confiamos que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, com forma de gratidão, com forma de piedade, deu o seu Filho para nós, morrer como cordeiro imaculado, mudo, sem se queixar, mas Ele está vivo aí com o Senhor ao seu lado, e com o seu Espírito Santo nos faz mais forte nas nossas fraquezas, nos faz mais forte nas nossas alegrias. Que esse culto possa ficar marcado, porque conhecemos quem é o Espírito da verdade e o Espírito do Deus. Que vocês saiam daqui e que eu saia daqui com toda a verdade, a palavra perfeita, rica e eficaz. E as palmas louvam ao Senhor. Amém, gente?